Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, professo leigo na Ordem Franciscana Secular. Hoje eu venho falar um pouco da minha experiência na mística franciscana, né? Então estou elaborando aos poucos vídeos apresentando toda essa caminhada desde o meu começo até hoje, como professo dentro da ordem. Nessa ordem que eu já estou há 8 anos, é uma fase boa, gostosa, na qual eu me sinto realizado. É onde verdadeiramente encontrei a minha vocação como franciscano secular. Então hoje, nesse primeiro vídeo de estreia, eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência com Francisco de Assis. Como descobri Francisco de Assis e como Francisco de Assis me fez me aproximar-se de Deus e ter uma experiência verdadeiramente com Cristo. Pois bem, desde criança eu era uma pessoa muito retraída, uma pessoa muito tímida, isolada, que somente quando eu fiquei adulto eu entendi por que eu sou assim. Então, por que eu sou assim? Agora, recentemente, não faz nem um mês que eu fui diagnosticado com autismo leve, né? Então, quem conhece esse estado, essa situação de vida, compreende esses meus comportamentos. Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade, né? Aparentemente é uma simples timidez, mas vai muito além da timidez, né? Tenho dificuldade de socialização, né? Eu tenho hiperfocos, eu tenho rotinas. Então muitas das vezes quando se quebra essas rotinas, já surge um estresse, né? Crises. Então a rotina é uma das formas de mantermos num certo equilíbrio. Então, e uma outra característica muito forte, né, além da dificuldade de socialização e da necessidade de rotinas, tem um hiperfoco. Então um dos hiperfocos minha foi um mergulho numa vida mística, de compreensão de Francisco, de toda a literatura franciscana, né, de toda a história dos passos de Francisco, das ordens franciscanas até os dias de hoje. Então isso tudo me fez cada vez mais me apaixonar pela vida de Francisco, a forma como ele me levou a Cristo. Então, quando eu entrei na minha adolescência, eu continuei do mesmo jeito, era uma pessoa muito introspectiva, tinha poucos amigos, tinha uma rotina presencial, né? Era muito difícil quebrar essa rotina, e quando se quebra, infelizmente a gente entra numa crise. Então o que acontece? Então teve uma fase na minha vida que eu me achei desconfortável por ser diferente. Então eu raciocinei, por que eu não sou igual às outras pessoas? Então entra aí a dimensão estereótipa, né? Então eu vou começar a observar as pessoas e agir da mesma forma. Então nessa questão eu peguei os piores exemplos, infelizmente, né? Que é comum na adolescência, a gente tá com boas intenções, mas muitas das vezes as escolhas nem sempre são as mais corretas e as mais agradáveis. Então eu comecei a curtir as noitadas, né? Muitos namoricos, né? Ficas, tal, bebida, muita bebida. Nunca me interessei por droga. Talvez uma das razões por não me interessar por droga era a minha asma, né, que eu tenho desde criança e hoje ainda persiste. E a bombinha é a minha companheira, do acordar ao dormir. Então, mas eu me mergulhei na bebida, né? Eu tinha um pai alcoólatra na época, irmãos que bebiam, então eu não tinha uma boa referência. Então também entrei nessa vida de bebida, de curtição, mas me sentia vazio. Nada daquilo para mim tinha sentido. Então essa fase foi dos 14, 15 anos até meus 19, 20 anos, né? Então eu observei um filme que estava passando na TV
acho que era na Semana Santa, algo assim, o filme de Francisco de Assis, Irmão Sol e Irmã Lua. Né? É um filme mais poético, ele não é tão fidelício ao contexto histórico, mas é um filme poético. Né? Assim como a Bíblia tem muitos livros poéticos, né? Adocicados, que tem uma mensagem muito mais profunda por trás, mas a primeiro momento ele é bem atrativo, romântico, amoroso, e foi a forma que Francisco me fez chamar minha atenção à pessoa de Cristo. Eu compreendi naquele momento como Cristo, como Deus está presente em nossas vidas. Antigamente eu acreditava na presença de Deus, né? Eu sempre fui uma pessoa da igreja, eu participei de catecismo, eu fui pro seminário de adolescente, né? Participar de grupos de juvenil, mas para mim Deus era algo assim inacessível, distante, indiferente dos seres humanos. Por mais que eu tivesse de uma certa forma a necessidade, como todo ser humano tem, de experimentar Deus, não, uma relação com Deus. Então o que é que acontece? Através de Francisco, a forma que ele amava os leprosos, a forma que ele se doava aos pobres, eu percebi que ele via nessas pessoas Deus. Então eu compreendi naquele momento que Deus está presente de uma forma tão intensa nas nossas vidas, ao mesmo tempo de uma forma muito simples, que aquilo mexeu muito com a minha cabeça, né? Então foi um momento que eu comecei a querer me engajar na igreja, procurar grupos de oração. Foi um processo difícil, né? Principalmente no meu período dos 20 aos 22 anos, que eu vivia dividido, né? Porque eu já tinha criado raízes nessa noitada, nessas curtições, nessas bebidas. Então muitas das vezes eu vivia, eu estava no grupo, depois ia para as bebidas. Então, era um processo, né? Que o importante é a perseverança, estar focado naquilo. E com muita perseverança, aos poucos eu fui me libertando das noitadas, né? Da bebida. Nada daquilo tinha mais sentido. Mas para não ter mais sentido, foi todo um processo. Ninguém muda de uma hora para outra. Não existe isso, é um processo. O processo. Então, nesses primeiros anos, eu fui me engajando, né, tendo conflitos dentro da igreja, né, com os grupos, porque uma das dificuldades do autismo é que a gente é muito literal, que a gente foca numa verdade e quando às vezes, por ser tão literal, achava que muitas das vezes certo comportamento de algumas pessoas era mentiroso, era hipócrita, então cria-se todo um conflito, né? E eu achava que essas situações era porque eu tinha um gênio forte, um gênio difícil, mas não era tão bem assim. Então isso também era consequência desse autismo que eu tenho, né? Que foi trabalhado com o tempo, graças a Deus, eu estou bem melhor, né, nessa questão. Eu superei essas dificuldades. Então o que acontece? Eu fui mergulhar nas literaturas, nos livros sobre Francisco, pesquisei muito na internet, assisti filmes, documentários sobre Francisco, tudo que envolvia a espiritualidade franciscana. Participei do vocacionado, né? Meu primeiro vocacionado eu tinha uns 21 anos. Né? Naquela época, por muito pouco eu não entrei por medo, porque também não estava preparado. E depois eu tentei novamente, agora recente, eu estou com 42 anos, com 35 anos, 35, 36, eu tentei novamente. Nesse eu estava decidido mesmo entrar, eu queria ser um frade. Então o que acontece? Eu não entrei, né? Aquilo naquele momento foi muito frustrante, mas eu superei, eu compreendi. Talvez o meu promotor vocacional percebeu algo em mim que eu não tinha percebido. Talvez um dos motivos de não ter entrado seja o autismo, que foi diagnosticado agora, não faz nem um mês. Mas eu bebi tanto dessa mística, né? Eu me tornei uma pessoa
tão franciscana de uma forma que eu vivo hoje como um frade, né? Um frade da Ordem Terceira Franciscana, um irmão da Ordem Terceira Franciscana, né? E me sinto muito realizado nessa vocação. Então, o que é que acontece? Nesse primeiro momento, né, eu quis contar o primeiro contato que eu tive com Francisco, como Francisco de Assis me trouxe novamente para a igreja, como Francisco de Assis me fez me encontrar com Cristo, ter essa experiência com Cristo, né? Isso foi através da mística franciscana, né, da espiritualidade franciscana, na qual eu me descobri, né? Claro que existem inúmeras espiritualidades, você tem que descobrir a sua, por onde você pode experimentar verdadeiramente Cristo, né? O importante nisso tudo é silenciar, observar, trabalhar o dom do discernimento, ter uma vida de oração e insistir sempre em buscar estar íntimo de Deus, íntimo de Cristo, que se faz presente em nós, pois somos morada do Senhor. Então, nesse primeiro momento, agradeço a todos que ouviram. Vamos ter outros encontros e desejo a todos paz e bem.